Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o infinito amor de Deus nosso Pai estejam com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Jesus não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino celeste na terra. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades e colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. Não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Jesus tem seu campo de serviço no mundo inteiro. Trecho da mensagem No Campo, extraída do livro Vinha de Luz, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com ela iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, que também traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia a todos os ouvintes, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Prova e Força, do livro Sinais de Rumo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Se a provação te visita, não esmoreças. Problema é a condição para crescimento. Reflete na semente e esforça-se para vencer o solo que o constrange. A árvore protetora fala sem palavras. Quantas vezes aguentou a fúria do vento a fim de sobreviver? Dor é uma proposta do céu para que te promovas. Confia e atravessa a dificuldade. O Senhor da vida que te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Mobiliza a própria fé e caminha adiante. Liga-te a Deus e segue. Pensa no prodígio da luz e reconhecerás que a força vem de dentro. Espiritismo em Marcha, agenda. O Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru realizará novamente o SEAG de forma presencial no período do Carnaval, dias 19 a 21 de fevereiro, na sede da AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada na Rua Professor José Leão 567, bairro Maurício de Nassau. Em breve traremos nomes dos palestrantes que participarão no evento. A entrada é gratuita. O SEAG é realizado no horário de 2h30 da tarde às 4h30. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, instruções dos Espíritos, os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável.
quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Essa tal, meus amigos, não teria sido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Quer dizer, que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignominias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não. O Senhor lhe dirá: não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo. Esquecestes o que havia aprendido. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela. Ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espírita Eurípides Bassanufo, localizado na Avenida José Veríssimo, número 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas, terças e quartas, às 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Inácio Pereira Duque, número 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Resposta dos Espíritos. Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestes,
melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando a vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, essa passagem. A luz resplandece nas trevas. O Espírito Emmanuel comenta essa citação bíblica na mensagem intitulada Sirvamos ao Bem. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo, vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir no templo vivo do amor. Ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da marcha brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas, segundas e sextas, às 8 da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, quartas e sábados, às 8 da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos com você, rádio ouvinte, nessa segunda parte do programa, direcionada às perguntas e respostas que aprofundam os temas que foram abordados durante o programa. Queremos reforçar, primeiramente, esse evento que nós voltaremos a ter de forma presencial em Caruaru, que é o SEAG, o Seminário Espírita do Agreste, que se dá durante o Carnaval, na sede da AME, e esse ano será de 19 a 21 de fevereiro. É um evento organizado pelo Conselho Municipal de Espiritismo. A entrada é franca, é aberta ao público, e os seminários se dão
entre 2h30 e 4h30 da tarde, domingo, segunda e terça-feira de carnaval. Vamos então para a primeira questão com os temas que foram abordados nesta manhã. Jesus não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas, diz Emmanuel. Como podemos entender melhor esta colocação? De fato, na mensagem de abertura do programa, extraída do livro Vinha de Luz, Mensagem no Campo, Emmanuel, dentre as colocações expostas, nos chama a importância particular desse entendimento, ao afirmar: Jesus não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas. Exatamente. A referência de Emmanuel tem a ver com aquela passagem bíblica onde Jesus foi acusado de curar alguém num dia de sábado. E os fariseus que o estavam criticando recebem de Jesus o seguinte esclarecimento: o pai até hoje trabalha e o seu filho também. A marca do universo, da criação divina, é o movimento, é o trabalho. E através desse esclarecimento trazido pelo Cristo, começou-se a observar o trabalho como uma bênção, como uma bênção de Deus para o progresso humano, de tal forma que hoje nós vivemos a época da praxiterapia, a terapia pelo trabalho, muito utilizadas para várias patologias na área da psicologia, da psiquiatria, aonde o fato de estarmos envolvidos com atividades, com trabalho, repercute de forma a beneficiar a nossa saúde. Mas aqui há um entendimento a mais que queremos estender, é de que a revelação espírita trouxe para nós a consciência do trabalho de parceria com o mundo espiritual. O reino de Deus na terra não vem prontinho. É fruto do trabalho, da ação dos espíritos do bem, dos ministros de Jesus, que buscam mãos humanas para servir de instrumentos na implantação desse reino. Então, todos nós que vamos tomando conhecimento da revelação espírita, somos convidados a sermos ativos trabalhadores nesse serviço de implantação do Evangelho do Cristo, que apenas se iniciou há 2000 e poucos anos, mas que prossegue e tem aumentado muito a necessidade de trabalhadores. Então, Jesus não descansa, os seus ministros não descansam, e nós somos convidados a prosseguir no trabalho do bem, no trabalho que abençoa definitivamente os nossos espíritos. É nesse sentido que Emmanuel direciona o nosso entendimento. Vamos para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã.
Por que o Evangelho considera os espíritas como os trabalhadores da última hora e quais as consequências disto? Aqui nos referimos particularmente ao Evangelho segundo o Espiritismo, cuja base e essência é o Evangelho do Cristo, dos apóstolos que se encontram no Novo Testamento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, que se intitula Os Trabalhadores da Última Hora, é colocada a seguinte revelação: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Vamos analisar esse trecho da mensagem para ampliar o entendimento da pergunta. De fato, através da reencarnação, nós temos diversas experiências no corpo que são solidárias umas às outras. Mas a presente existência, em que aflorou o surgimento da doutrina espírita em 1857, dá-se para essa geração contemporânea nossa um chamamento especial, aonde a consciência de sermos trabalhadores da última hora é devido ao fato de termos recebido a mensagem do Cristo, o seu Evangelho, em detalhes, com elucidações e esclarecimentos, que em outro tempo, em outra época, não tivemos. Mas no período atual, é essa característica de estar recebendo, durante a encarnação, um trabalho feito durante séculos, que nos coloca na condição singular de trabalhadores da última hora, que não deve ser visto, a princípio, como um privilégio. Porque, recordando essa parábola colocada pelo Cristo, os trabalhadores da última hora são aqueles que são chamados para a seara do Senhor no findar do dia, da tarde, mas que estão prontos e desejosos de trabalhar, e por isso se tornam merecedores do salário daqueles que começaram desde o alvorecer do dia. Mas para merecerem esse salário, é preciso que expressem profunda boa vontade, desejo de empenhar-se na obra, de tal forma que não estavam trabalhando antes, porque não tinham recebido o ensejo adequado do chamamento, mas já estavam prontos. É nesse direcionamento que a espiritualidade nos convida a nos portarmos. Diante dessa mensagem maravilhosa da doutrina espírita, arreguecemos as mangas, desejemos nos empenhar profundamente no seu trabalho, na sua divulgação, na renovação íntima,
no burilamento íntimo que somos chamados a fazer, porque nós somos aqueles que só precisam trabalhar um pouquinho mais e receber o salário do dia do trabalho inteiro. Desde que não coloquemos dificuldades nem obstáculos no desempenho de nosso trabalho. É isso que a espiritualidade espera de cada um de nós. Vamos então para mais uma questão com os temas que abordamos nessa manhã. A que reflexões Emmanuel nos leva ao afirmar: não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem? É uma mensagem muito bonita do livro Fonte Viva. A mensagem se intitula Sirvamos ao Bem. E logo no começo da mensagem, Emmanuel, referindo-se à passagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, que diz: a luz resplandece nas trevas. E Emmanuel começa dizendo: não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Bom, vamos nos deter mais especialmente nessa primeira colocação de Emmanuel. Emmanuel nos chama a atenção ao fato de que, diante das tarefas redentoras, tarefas de libertação, que nos sentimos chamados pela doutrina espírita, o esforço de renovação íntima, de despertamento da consciência de espírito imortal, vai talhando para cada um de nós deveres e luzes adequadas à responsabilidade pessoal que cada um de nós temos, de tal forma que não devemos nos afligir, não devemos nos perturbar se outras pessoas que caminham junto de nós, quer na família consanguínea, quer no trabalho na instituição espírita, não dão a cota de esforço e dedicação que nós estejamos dando. Não devemos abrir campo para esse tipo de aflição. Pelo contrário, diante do esclarecimento que Emmanuel nos dá, reflitamos que o trabalho imenso começado pelo Cristo começou com ele, sozinho, e que deve prosseguir. E nós somos convidados a participar. Estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam aqui na sua Rádio Liberdade. Divulguem nosso programa. Estamos com vocês todos os domingos, 7:30 da manhã. Um bom ano novo para todos e até o próximo programa. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.